isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Aleluia! O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Amém? A paz no seu coração do Senhor. Nós temos condição de andar na paz de Deus. Não a paz do mundo, né? Porque a paz do mundo, se acontecer alguma coisa boa, parece que está tudo bem, né? Então, aquilo ali dura pouco, né? Aquela paz ali, porque dali a pouco já vem outra situação. Mas a paz de Deus, nós temos paz mesmo nas horas difíceis. Então, é o nosso espírito dominando a nossa alma. Então, nós, antes de nascermos de novo, fizemos muita coisa errada. Andávamos só na liderança da alma. Ela que dava aqui o comando do que nós íamos fazer. Agora, nós nascemos de novo e a alma quer continuar a dar esse comando. Ela quer ainda comandar. Então, fica complicado porque nós temos que alimentar o espírito para que a gente não ceda mais a este domínio da alma, que ela quer ser aquela coisa velha, antiga, pecadora, guiada pelo diabo e fazer tudo de acordo com o plano natural. Mas nós nascemos de novo para andar no espírito, então isso é uma caminhada. Isso daí leva um tempo, porque você imagina quantos anos que a alma foi líder. Ela que comandava, com os pensamentos dela guiados pelo diabo. Então são prazeres, que a alma só viveu nos prazeres. É isso aí. Agora, o espírito chega, a alma não está entendendo, não aceita, ela não vai querer ninguém ali estranho, porque o espírito recriado é uma pessoa estranha para a alma. Muito estranha. O que é isso? Você nunca apareceu aí, nunca existiu, eu que mandei, agora você aí? Então essas guerras nós enfrentamos, porque nós temos uma consciência que vem de Deus do que é certo e do que é errado. Mas a alma, ela vai querer dominar. E se eu não alimentar meu espírito, ela vai falar que o que Deus diz é errado. Não é horroroso isso, gente? Então existe algo dentro de mim que é contra a minha vida, contra a minha pessoa. E assim somos nós, todo mundo. Existe algo dentro de nós que pode nos afundar, pode nos levar para o inferno. E pode acabar com a nossa vida. Porque a alma, quando nós aprendemos a palavra de Deus, hoje nós estamos aqui, todo o ensino da palavra de Deus, a palavra é algo espiritual. Mas ela começa na parte natural, porque eu preciso ouvir com o meu ouvido natural, físico. Eu estou ouvindo uma pregação, um sermão, e passa pela alma. Não dá para ir direitinho assim para o espírito. Passa pela alma. A alma é o filtro. Sempre foi, mas ela não pode ser mais. Então, isso aí eu não concordo. Então as pessoas são assim. O que elas querem? Nasce de novo, quer que alguém muito ungido ore por elas para arrancar o diabo. Tá certo? Ore para mim, arranca meu diabo, essa situação tá horrível, e por favor, e vai. No começo, quando é bebê, nasceu naquela hora, funciona. Depois o tempo passa, você não é mais bebê. Ninguém é mais bebê. Então, a hora é arranca os meus diabos, vai. Então vamos orar. Em nome de Jesus. O diabo não sai. O diabo não sai porque a alma está comandando e ela está rejeitando. Tá valendo? Então não pode ser a pessoa mais ungida que está aqui no planeta. De Deus, pode ser a pessoa mais ungida. A alma está no comando. Ela não quer. Então, fica difícil as orações serem atendidas. Então, chega um tempo onde esses ensinos estão sendo trazidos, as pessoas estão ouvindo, que elas não recebem mais nada. Mais nada. Deus não tem nem palavra para dar para a Assembleia, porque a alma não aceita mais. Foi criada uma fortaleza tão grande que, quando a palavra de Deus quer chegar, ela já decide que aquilo não é o correto. Ela inventa uma doutrina. Vocês estão me acompanhando nisso?
Está sendo claro? É isso que Paulo fala na segunda carta de Coríntios, capítulo 10, das fortalezas que nós temos dentro de nós. E que nós, com a altivez mental, nós vamos contra o conhecimento de Deus, contra a palavra de Deus. Porque a alma, ela é capaz de falar que Deus é mentiroso. Mas ela fala num outro tom, tipo, eu não aceito sua pregação. Eu não aceito que eu vou orar em línguas, nem. Eu não aceito, eu não quero. Eu não vou orar em línguas. Porque se você orar em línguas, o Espírito Santo vai convencer você de tudo que é errado. Do que a sua alma está fazendo, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu venho aqui, ouço a palavra, vou embora e sou a mesma pessoa. Eu não vou mudar nunca, você pode morrer de ouvir sermão, que nada vai mudar na sua vida. Você pode morrer de ouvir ensinos, nada vai mudar na sua vida. Se você não alimentar o seu espírito. Então a alma, ela vai dominar. Então não adianta, chega uma hora que não adianta as orações. Ah, então por que você não pega esse violão, fica cantando aí e já não cura quem está doente? Bom, se o meu violão, com esse canto, não está curando você, é porque você não está fazendo nada com a tua alma. Você não está fazendo nada com a tua alma. Porque no começo bem que estava adiantando, ou não? Estava sim. No começo adiantou para todo mundo. Chegou uma hora não adianta mais para ninguém. Por quê? Porque empacou. Empacou, a alma é que está agora filtrando a palavra de Deus que está sendo entrada e dizendo, não, isso eu não aceito, isso eu não vou fazer. Vocês estão me acompanhando? Por isso que a vida não muda. Porque a pessoa não faz nada para mudar. Tem que orar. Mas a alma vai dizer, não quero, não vou orar, não vai orar. Mas você agora, com consciência de que você tem uma parte na sua vida que vai totalmente contra você, inclusive vai contra Deus num modo muito sutil. Deus não atende, Deus não me ouve, eu não sei porquê. Fica fazendo comparação de uma pessoa com a outra. É isso que a alma faz. Então, você com consciência disso, mesmo morrendo, se rolando no chão, você tem que orar. Eu não estou aguentando. Então vai orando assim mesmo. Vai debaixo do chuveiro bem gelado, vai ver se a sua alma vai dar um negócio ou não. Ela vai dar um grito, ela vai despertar na hora. Vai aquele chilique para na alma, porque a alma, ela só dá chilique. E ela dá na frente dos outros, ela adora se aparecer, se fazer de coitado ou se fazer de grande. Não é isso? Isso é o caráter que precisa ser mudado. Não é mais esse caráter que presta. Agora é o que é de Deus. Porque quando você tem a paz de Deus, você aguenta qualquer coisa. Qualquer ataque do diabo você aguenta. Porque não é a alma mais que influencia, é o espírito. E o espírito te dá força. Não é bom você aprender isso? Amém. Claro, porque daí você sabe o que está acontecendo na tua vida. É minha alma. Ah, é? Ah, é minha alma. Peraí. Você vai fazê-la se submeter a Deus. Você vai. Ai, que preguiça. Eu que não vou levantar meu braço nem a pau. Mas que eu não vou levantar daqui mesmo. Vai. Agora você se conscientizou. Vai. Fica em pé. Vai ficar em pé agora. Vai, porque você não vai cair aqui que nem tonta. Porque a alma é safada, ela não é tonta. Viu? É igual o diabo. É bem safado, tonto não. Sem vergonha. Vocês estão me acompanhando? Então, ai, mas eu não estou aguentando. Ah, não, então vai debaixo do chuveiro gelado. Toma uma ducha bem gelada, você dá um grito, sai correndo e fala, mas eu vou orar mesmo. Cada vez que você fizer isso, eu vou te colocar debaixo da ducha gelada. E quem quer isso? Ninguém. A alma muito menos. Então vai adorar a Deus. Aí ela começa a obedecer. Porque tem áreas na nossa vida que são fáceis. Ela se entrega. Mas tem áreas que ela não vai se entregar. Então é só no tranco. Tá valendo? E não é bom você saber isso. Porque não tem ninguém ensinando isso aí, porque ninguém está fazendo. Só faz o que apraz, o que dá prazer. Não faz o que precisa. Então, se você quer solução dos seus problemas, porque Deus resolve todos os problemas. Não tem problema que Deus não resolva. Só que o primeiro problema sou eu, né? Não é o que eu estou apresentando para Deus. Eu preciso deixar Deus arrumar esse problema aqui. Quando eu arrumar esse problema, as bênçãos começam a descer. Tá valendo? Então, nós temos que dar um tranco. Né? Tipo, eu não vou levantar antes da 1 no domingo. Ah, não, vai sim, vai para a igreja. Vai sim, vai levantar, sim, senhor. Pode levantar, porque se fosse para ir para o churrasco, às 5 da manhã já estava com a mala pronta.
Não estava, não? Claro que estava. Dá uma força total. Mas é da alma, você está vendo? Se presta. Por isso que a força tem que ser do Espírito. A força tem que ser do Espírito. E quando você fica enrolando, que você quer atrasar? Você sabe, né? Fica enrolando, não dá com nada, fica assim, nem sabe. Parado, não sei o quê. Deixa lá, o tempo, os minutos estão passando. Você está enrolando. A alma está enrolando porque ela não quer. Tá entendendo? Você tem que pôr essa alma para adorar a Deus, para orar em línguas. Você tem que pôr a alma para ler a palavra. Tá? E mais, e falar para a alma, não vai ter muita comida. Aí ela, o quê? Eu vou morrer, desmaiar. Então desmaia, eu quero ver. Desmaia nada, gente. Porque uma coisa que a alma não quer é morrer, sabia, né? Então, é só xilite. Tô branca, amarela, suando. Passa um pano molhado, gelado, que passa logo. Entendeu? Ela está pondo medo em você. Porque, olha, você vai comer muito. Porque você tem que comer tudo, se você comer tudo aquilo, que tamanho que você vai ficar, hein? Você tem que comer todas as frutas. Todos os farelos, grão que tem. Todos os não sei o quê. Meu, você sabe que se você fizer um tempo de jejum, ninguém morre não fazendo isso. Aliás, você começa a ficar saudável. Porque você tira um monte de coisa que só está prejudicando a sua saúde. Só está. Que você vai no médico, o médico, não sei mais o que fazer. Dá remédio de lado, dá remédio para aquele. Mas é a comida que você está comendo. É a comida. A comida está te fazendo doente. Então, esse negócio que você tem que comer tudo que está lá. Você tem que comer orgulho, você tem que comer queijo, você tem que comer... Gente, a barriga vai ficando assim, ó. Moço, você comeu no almoço, já encheu, que você tem que comer todas as proteínas, bastante salada, não sei das que, mas depois de tarde você tem que se encher, né? Lanchinho, não sei o quê. Antes de dormir às 10 da noite, lanchinho. Porque senão a alma acorda de noite dando chilique, está com fome. O nosso físico não sente nada, você sabia? Ele não sente nada, ele não tem cabeça. O físico, esse corpo aqui, não é ele que comanda nada, coitado. Ele só recebe ordens. Ou ele recebe do espírito, ou ele recebe da alma. A alma só quer prazer. Então, comer é um prazer, né? Que delícia, vou comer essa tigela inteira, porque tá bom mesmo. Depois passa mal, né? Aí começa a doer tudo. Mas é isso que a alma quer. Ela que quer os vícios que o corpo faça para ela ter o prazer. Até acabar com a minha vida. Tá entendendo isso? Então, se você crescer espiritualmente, você vai jejuar. Porque você vai ver que sem comida você passa muito melhor do que comendo tudo aquilo. Mas, gente, eu já fiz muito jejum e vivi muito bem. Dá muito certo. E você fica forte espiritualmente. Sabe por quê? Você vai dominar todos esses prazeres. Todos os outros prazeres. Tipo, dormir agora que eu tô com esse negócio aqui. Quer dormir agora? Sai pra lá, vai orar. Porque daí você tem força, não vai dar esse prazer pra alma. Dormir é de noite, deita e dorme, eu quero ver. E não acordar nem um minuto à noite. Isso é maravilhoso. Mas daí comeu demais, acorda a noite inteira. Tomar sal de fruta. Não, acho que eu vou chupar uma laranja, né? Porque aquele ácido vai ajudar aí, vai pondo mais besteira pra dentro. Isso é alma. A alma tá destratada, a alma tá louca, desvairada. Entendeu? O diabo dominando. Tá nas trevas. A alma não está salva, ela não presta. Ela tem que ser transformada por enquanto. Porque redimida é quando a gente se encontrar com Jesus. Aí sim, beleza. Então é uma luta constante, queridos, com a nossa própria alma. Por isso que é necessário orar. Você vai orar? Que orar o quê? Também a vida não é assim. Eu preciso me divertir, preciso fazer um monte de coisa. Não, você não está precisando nada disso. Isso tudo está acabando com a tua vida. Tá? Valeu isso? Então, glória a Deus. Então, abre a sua Bíblia lá, em Marcos, capítulo 4. É muito bom você depender de Deus e ter esse equilíbrio, esse domínio do Espírito sobre a sua alma. Você não tem noção como isso é bom. Isso é ótimo, isso dá paz, isso dá alegria em qualquer momento. Você pode estar fazendo um serviço muito chato, uma coisa muito que a alma não gosta, e você tem prazer e alegria. É o máximo isso. Então, Marcos 4. Quer ver? Vou pegar só um pedaço da história, porque senão a pregação ficaria muito longa. E não é o objetivo nessa manhã. Então, Marcos 4,
versículo 35. Vamos ver esse momento aqui desta tempestade. A gente tem sempre que voltar para isso aqui, entender bem como que é isso. Porque antes dessa passagem, desse momento aqui, se nós formos ler desde o início do capítulo, Jesus passou o dia inteiro pregando, ensinando. É exaustivo, curando, pregando. É uma coisa que desprende energia, porque é algo espiritual que você lida, né, com espíritos malignos e tudo mais, então aquilo desprende energia. Ele estava cansado. Ele trabalhou o dia inteiro, até o fim do dia. E ele, aqui no versículo 35, ele deu uma ordem para os discípulos. Veja lá. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. Isso quer dizer o quê? Providencia tudo, porque eles tinham os barcos, tudo. Era no barco, a condução dele era o barco dos discípulos, né? Então, subiram lá, eram vários, foram para passar para o lado de lá. Eles estavam no comando lá dentro, agindo, aprontando tudo para o barco velejar. Aí, no 36, e eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Tá? Porque Jesus estava pregando dentro do barco. Eles que arrumavam, o Pedro arrumava e outros. Arrumava aquele local como um púlpito. Jesus usava o que eles tinham para pregar. Tá? Então é isso que Deus quer. Deus quer colocar coisas na nossa vida para Ele usar. Para o Evangelho ser pregado. Se você deixar, Ele vai fazer isso. E é só bênção. Aí, tudo bem. No 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, tinha água dentro. Bom, se um barco ficar cheio de água, o que acontece? Afunda, acabou. Então, essa situação, essa cena era desesperadora. Mas veja, Jesus deu uma ordem, isso nós temos que colocar na nossa vida. Nós temos que colocar isso na nossa vida. Quando Deus dá uma ordem para nós, não pensem que nada de ruim vai acontecer. Tá? O diabo vai vir atacar. Deus manda você fazer alguma coisa, o diabo não quer, porque aquilo é sucesso, é bênção. Não só para você, como para outras pessoas. Vai atingir outras pessoas. Então o diabo vai vir, ele vai fazer muita coisa. Como as pessoas dizem, olha, eu comecei a orar em línguas, a minha vida ficou um horror, ficou pior do que estava. Não, pior do que estava, não vou dizer. Agora, ataque, ele vem mesmo. Mesmo que eu não ore em línguas, o diabo vai vir também. Só que quando eu começo a orar, buscar esse momento agora, que nem a gente teve de adoração, ficar sozinho adorando. Agora eu vou ficar sozinho lendo a Bíblia, vou confessar a palavra, vou estudar a palavra, eu preciso entender mais. Porque se eu entendo, eu posso fazer. Se eu só estou seguindo o que é uma orientação que alguém me deu, e eu não sei o porquê, eu vou parar, com tranquilidade eu vou. Porque a alma vai falar assim, mas a troco do que você está fazendo isso? Aquela pessoa falou isso para você, você nem sabe por quê. A alma já te dá um stop aí, manda você parar. Agora, se eu estou estudando a palavra de Deus, eu estou consciente do que eu estou fazendo e do que está acontecendo. E do que vai acontecer lá na frente, e o porquê. Então, eu já tenho argumentos contra o diabo. Não vou parar. Tá? Então, no caso aqui, esses que levaram Jesus, eles eram pescadores. Eles conheciam muito bem o mar. E conheciam o céu, quando ia chover, quando não ia. O vento. É demais, essa gente sabe mesmo. Você pode perguntar para um caiçara lá se vai chover, se não vai. Pode estar aquela nuvem assim. Não vai. Não vai chover. É incrível, eles sabem. Eles aprendem. E eles sabiam aqui, quando Jesus deu a ordem, se fosse chover, vir essa tal tempestade, eles teriam dito, Senhor, é melhor a gente não ir, porque olha lá. Isso quer dizer, esse vento que está soprando agora é chuva. Vai vir de qualquer maneira, vai pegar a gente, e é de noite. Vai pegar a gente no meio do mar, vai ser um horror, e pelo jeito vai feio o negócio. Mas eles não viram nada. O céu estava limpo, nem sombra de tempestade. Então veja só. No 38. E Jesus estava na polpa dormindo, sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? Então, Jesus estava dormindo, porque acabamos de dizer que ele trabalhou o dia inteiro exaustivamente, com multidão, ensinando, e orando e curando as pessoas. Ele ficou cansado.
E veja, gente, que ele não estava no lado do motor, porque o lado do motor é o lugar mais baixo, não é não? É o lugar mais baixo, é o lugar onde a água começa a entrar. Ele estava na polpa, é o lugar que fica mais levantado. Ele estava tranquilo, dormindo, descansando, porque ele não estava com medo de nada. E a água já estava dentro do barco. Nem assim ele estava preocupado. Para vir uma tempestade dessa, o barulho era muito grande. O terror era assim impressionante que o diabo fez com essa tempestade. O vento, o barulho, as ondas, né? Faz um barulhão todo, aquelas ondas se levantando o barco, abaixando, entrando água. É um horror aquilo lá. Nada afligiu Jesus. Isso nós temos que entender, que quando o diabo ataca, nós temos que ter a paz de Jesus, ele nos deu, é possível. Tá? Não estou dizendo que seja uma tempestade no mar, mas uma situação, uma circunstância na nossa vida, que se nós não tivermos a paz, a alma é capaz de se despedaçar. Porque se eles não têm o auxílio de Jesus aqui, eles iam morrer afogados. Eles ficaram apavorados com a circunstância. E eles eram homens acostumados com tempestades no mar. Então o diabo, ele veio com uma tempestade assim, talvez até diferente, uma coisa horrível mesmo. Tipo, vai acabar agora. Eles estavam com medo de morrer afogado. Porque eles deviam de estar tentando tirar a água do barco. Eles sabiam o que fazer, que a água não pode ficar lá dentro. Alguma coisa eles estavam fazendo. E para você ouvir e falar um com o outro num barulhão desse, tem que gritar. Porque falar baixinho ninguém ouvir, não é? Aquele barulho de vento, de chuva, de relâmpago, e trovão, e a água, e as ondas, e tudo mais. Ninguém se ouvia. Então nós precisamos entender aqui que quando Pedro, né, foi chamar Jesus, ele não ficou assim, ô mestre, ele gritou, ele usou toda a força que ele tinha lá, o desespero, ele chorou, ele devia estar chorando, porque ele estava apavorado, ele ia morrer. Ele estava apavorado, porque se foi chamar Jesus é porque eles já tinham feito o que eles podiam fazer, e eles não conseguiram. E deve ter falado, por que você mandou a gente vir? Olha que horror, e deve ter até reclamado, porque quando a gente não recebe as bênçãos de Deus, a gente até costuma, Deus, por que você não agiu? Eu orei, eu pedi, eu fiz tudo, e você não agiu. Pessoa desesperada fica falando besteira, como se Deus não quer ouvir oração. Tudo que ele faz é através da oração na nossa vida. Então, ele vai, acorda Jesus e ainda fala assim, mestre, não te importa que pereçamos? Tipo, quando que você já esteve num problema na sua vida e você não vê Deus agindo, e você fala, Deus, mas você nem liga para o que está acontecendo? Você não faz nada, Deus. A gente, às vezes, um dia lá atrás até já fez, né? Que é a coisa mais errada que nós fazemos na vida. Como se Deus não se importasse. Aí, veja no 39. E ele despertando, ele acordou. Se fosse outra cena, a Bíblia iria dizer. Mas pelo que está escrito aqui, ele simplesmente abriu o olho, levantou, vento, repreendeu o vento. Aquela barulheira do mar acalma. Tranquilamente. Jesus fez isso. Ele não levantou apavorado, nem um pingo. Pensa nessa situação. Ele não ficou um pingo abalado emocionalmente. Só para atender o que os caras falaram. Porque não ia acontecer nada. Era só terror do diabo. Vocês estão me acompanhando? Se a alma não está em equilíbrio com a palavra de Deus, nós perecemos. Tem tudo a ver com o que eu comecei a dizer aqui hoje. A alma é que nos domina, ela é totalmente fora da palavra de Deus, é onde o diabo age, é onde tem os prazeres, ela só quer o pecado, ela não aceita Deus. Então, por isso que nós temos que mudar a situação agora. E alimentar o espírito, andar no espírito, ter a visão espiritual. Por isso que nós temos que ser diferentes dos outros. Nós somos pessoas diferentes, porque agora nós estamos junto com Deus. Não tem nada a ver mais com aquela pessoa antiga, antes de aceitar Jesus. O crente tem que mudar totalmente de vida, de mente, de modo de lidar com todas as coisas. Não pode andar na alma. Porque numa dessa, faz o quê? Morre. Ou pega uma doença.
cai duro, estatelado. A alma não aguenta, é a pressão do diabo. Tá valendo? A alma fica apavorada, o diabo põe medo. Ele faz a coisa pior do que é. Vocês estão me acompanhando, queridos? Por isso que nós temos que começar a investir no espírito. Começa devagar. Não é para você começar amanhã, que você não está nem preparado, 40 dias de jejum que você nunca fez, e vai ler 5 horas a Bíblia seguida, e vai orar 4 horas em línguas, e vai adorar mais 2. Você vai morrer no dia seguinte. Você não está acostumado. Mas comece a ter uma disciplina, a encaixar Jesus na sua vida e vai avançando para ter mais de Jesus, mais. Não é para voltar lá para a vida velha onde você estava. Ficar totalmente sem Deus, sem oração, você é louco? Você é louco de fazer isso? Você é completamente fora. O diabo está te enganando bonito, beleza? Para você não ter força nenhuma de repreendê-lo e tirá-lo da tua vida. Aqui Jesus levantou e arrancou o diabo. Gente, nem os discípulos entenderam. Eles ficaram boca aberta. Porque Jesus simplesmente estava lá assim. Vento, para, mar, se acalma. E zup, na hora, as estrelas vieram para o céu. Na hora, aquilo que estava... tudo aquele barulhão. Na hora fez assim... Aquele vento, na hora aquilo parou, sumiu, na hora. O que vocês acham que aqueles discípulos pensaram? Eles ficaram assim, ó, na hora. Mas a água ainda estava dentro do barco. A água ainda estava dentro do barco. Veja o que é você ter paz. O diabo pode estar ainda agindo, mas você tem a condição de andar neste lugar em Deus. Por isso que eu digo, todo culto você tem condição hoje de entrar no lugar da paz de Deus. Para você receber a solução dos seus problemas. Se você adorar mesmo, se entregar, começar a se entregar, a sua alma vai ter que seguir essa parte que está se entregando a Deus, que é o seu espírito, e ela vai começar a receber do espírito a paz. Ela não vai se levantar contra você, uma louca, desvairada, acabando com a tua vida, que nem psiquiatra dá conta. Nem remédio, tarja preta, nada dá jeito. Estão me acompanhando? Ô, meus queridos, porque a depressão vai chegando. Vai chegando por quê? A alma, ela quer as coisas do jeito dela, mas ela não dá solução para nada. E quando eu quero dar solução com a força da alma, aí que eu tenho um problema maior. Mas, se eu começo a crescer espiritualmente, o meu espírito dá solução para os problemas. Ele dá. Ele dá solução para a depressão. Ele dá. Para a angústia. A alma não. Estão me acompanhando? Então, por isso que você tem que pegar firme. Eu acho maravilhoso que vocês venham na igreja e tem que vir. Porque se você não ouve isso, você vai desleixando. Você vai largando, abandonando e voltando para a vida velha. Nunca vai ter um alôzinho. A voz do Espírito fica tão baixa que você nem ouve mais. Mas eu quero dizer a você que você tem que ter um momento de comunhão com Deus fora daqui. Para você se fortalecer. Para não ser a sua alma, quem guia. Vocês estão me acompanhando? Para você não ficar uma pessoa desequilibrada, doente, nem médico dá conta. Um dia é isso, um dia é aquilo, um dia é aquilo. Por que não tem mais horário nos médicos, nem lugar, vagas nos hospitais? Porque todo mundo só está sendo comandado pela alma. E o pior, que a metade, ou 80%, é tudo crente. Então, meus queridos, olha que maravilha. Jesus simplesmente, isso não é problema para mim. E ele quer mostrar que as coisas que vêm para a nossa vida não tem que ser problema. Não é demais isso? Veja a mente de Deus, por isso que ele fala que meus pensamentos são mais altos. Ele está no outro lugar, Deus. É lá que nós temos que estar. Ele nos deu essa condição. Toda oração Deus ouve. Se você começar a se aquietar diante de Deus, começar a entregar todo o seu ser, a sua alma para Deus. Por isso que quando nós estamos adorando o Senhor com aquele canto, só Jesus é digno da minha alma. Estão me acompanhando? E eu digo, entrega a sua alma. Só Ele tem que estar agindo na sua alma.
e não o diabo. Porque a alma só quer prazer e prazer do mundo. As concupiscências, tudo. Então a alma faz o meu corpo fazer o que ela quer para ela ter satisfação e prazer. Mas orar ela não quer. Se santificar ela não quer. Andar nos preceitos e na lei do Senhor ela não quer. Vocês estão me acompanhando? Por isso que anda aí sem freio o mundo, as pessoas. E o crente está igual. Anda sem freio. Isso é péssimo, porque a hora que você ora, não desce do céu a benção. Então, veja o 39 de novo. E ele, despertando, você entendeu, já está vendo a cena, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. Simplesmente. Ele nem ficou gritando coisa nenhuma. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. É na hora, hein? Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus quer que nós usemos a fé nele, no nome dele, e repreendamos toda a ação do diabo, todo o mal. Por isso que você tem que aprender a orar. Quando eu estou fazendo oração aqui, você presta atenção como é que você ora. Para você orar na sua casa. É assim que você tem que fazer. Você tem que repreender. Se você está sentado aqui e você vê um mover que não está legal, você tem que orar. O povo fica tudo sentado aqui, não vê nada, não sabe nada, não ora nada, não pede bênção para descer, não amarra o diabo. Fica tudo... Então nem na tua casa você está fazendo nada. Nem na tua vida você está fazendo nada. Eu quando estou no lugar, eu já... O que é isso? Já vou orando, repreendendo, amarrando o diabo, confessando bênção, falando versículo, e etc. Pedindo anjos. Se você não tem esse costume na tua casa, você vai em qualquer lugar, você está desprotegido, só fazendo o que o diabo quer. Entende isso? E o que Jesus quer? Que você repreenda o mal que está vindo, que está na tua vida, está te atrapalhando, que área que não está legal. Comece a confessar bênçãos para aquilo. Que pessoa que não está tão bacaninha assim? Começa a orar para aquela pessoa, clama a misericórdia do Pai para aquela pessoa, clama bênçãos, repreende a ação do diabo, e vocês vão ver que as coisas começam a mudar. Isso dá trabalho. Dá trabalho para quem? Para a alma. Para a alma, que não tem vergonha. Ela não quer trabalho. A alma não quer orar nada. Ela não faz nada. Ela nem lembra que ela tem que orar. Uma pessoa que tem comunhão com Deus, ela ora a qualquer hora. Mas não é que a comunhão com Deus é... Eu nunca sento e fico lá 1, 2, 3 horas com Deus, me entregando e usufruindo da presença dEle, e que depois, durante o dia, qualquer coisa que aconteça, eu estou orando, estou atenta, eu já estou com a antena ligada, eu sei o que está acontecendo, eu já oro. Agora, quem nunca senta lá, o dia inteiro eu fico orando... Bom, se der certo, toda a glória eu dou a Jesus, porque Ele quer te abençoar. Mas nem sempre é assim. Porque aquilo ainda não está dentro de você. Estão me acompanhando? Isso é um engano da alma. Eu estou orando muito, está nada. Não conseguiu ficar nem um minuto sentado com Deus. Não conseguiu se isolar de nada, de ninguém, para ficar só com Deus. Entende isso? Então, como é que você está orando o dia inteiro? Vai mentir para lá. Está nada. Não é mentira? Claro que é. É por aí. Bom, aí então no versículo 41. Então Jesus disse no 40, escuta aqui, usa a tua fé. Em todas as situações, está com problema na tua casa, na sua família, um filho, uma filha, um marido, um irmão, sei lá, alguém. Você vai orar. Fica lá orando. Está com problema no seu emprego, no seu trabalho? Você está lá, sentado, vai orar. Você está com problema no quê? Uma coisa lá que você tem que pagar um negócio, com dinheiro, com as suas finanças, vai orar. Está com problema no seu físico? Vai orar. Deus está agindo. Mas você tem que ficar sozinho lá com Deus. Arrumar um tempo. Então isso dá trabalho. Dá trabalho porque a alma não quer. A alma não quer ser de Deus. Vocês estão me acompanhando? Ela quer o dia inteiro andar solta no mundo, dia e noite. E nunca ela quer saber de Deus. Nem um minuto da vida. E depois fica, ai Deus, como se Deus não quisesse. Fica desesperado igual eles aqui, na hora do problema. Tirando, o problema, queridos, não era aquela água que estava entrando. E eles lá com um balde de certo tentando tirar a água de lá.
O problema era repreender quem estava trazendo água para dentro do barco. Estão me acompanhando? Então, se você não souber qual é a causa desse problema que está te afligindo, você nem sabe mandar o diabo embora. E é para você usar a sua fé. Começa a usar a sua fé, que você tem fé, você nasceu de novo. Você aceitou Jesus, você está batizado com o Espírito Santo, você ora em língua, você tem fé sim. Em nome de Jesus, eu te repreendo agora, diabo. Você não vai mais agir nessa área. Confessa o versículo. Isso vai um tempo. Tudo bem, aconteceu de 2, 3 dias na semana, não deu mesmo. Esteve a sua agenda lotada, aconteceu, mas depois, no quarto já está na hora de voltar, hein? No quarto já está na hora de você voltar, ir lá para o seu canto e orar, e dar um chega na tua agenda e nas pessoas que te rodeiam. Está na hora de você falar para essa gente, tchau, eu não vou. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso, porque Deus está dando toda a dica aqui. Para depois a sua alma não pecar, fazer você andar em pecado e fazer você pensar que Deus não te ama, que a sua vida não tem jeito e não tem solução. Porque ela faz isso. Quando ela fizer isso, você tem que dar um chega nela. Não, Deus me ama. Ele me ama, Ele morreu na cruz por mim. E Ele quer me abençoar. Valeu? Então vamos usar a autoridade do nome de Jesus. E olha, dá um chega na alma, para ela ser transformada. Que todos que estão em casa sejam abençoados com a tua palavra que veio, Senhor, com unção e poder, para clarear as mentes, Senhor, para iluminar esses corações, trazendo vida e vida em abundância, resolvendo problemas. Senhor, a sua unção veio para dar a força que cada um precisa para andar no seu reino, para conhecer a sua palavra e ficar livre de toda a maldade de Satanás, em nome de Jesus.